noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração e celebração ao nosso Senhor. E eu queria dar início lendo um texto que está em Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Estamos vivendo momentos difíceis e está nos pedindo muita paciência, muita calma, muita resiliência. E eu venho observando muito esses dias e o isolamento, às vezes, não é tão ruim quanto a gente pode imaginar ou parecer que é difícil e que é ruim. O próprio Jesus, ele tinha momentos de isolamento depois de um dia de trabalho com os discípulos, com as multidões, onde ele pregava, onde ele operava milagres. E ele se isolava para ter um momento a sós com Deus. E era ali que ele orava, ele falava com Deus, escutava Deus, que é o mais importante. E nesse momento ele renovava suas forças e para um próximo dia, né? Para viver o dia seguinte. Que nesse período que estamos passando, que a gente saiba aproveitar bem esse isolamento, saiba ouvir mais de Deus, entender o que Deus quer de nós, compreender o que Jesus está falando aos nossos corações, orar mais, ter mais momentos com Deus, que as nossas forças serão renovadas, dia após dia. E logo tudo isso vai passar. E nós estaremos muito mais fortes, muito mais unidos, muito mais perseverantes e com a fé mais inabalável. Que nesse momento a gente possa estar refletindo mais na palavra, aproveitando mais o tempo que a gente tem, né? Que antes a gente reclamava tanto de falta de tempo e hoje a gente tem tempo para adorar a Deus, buscar a Deus, ouvir a Deus e que a gente tenha esse período como um fortalecimento, que esse isolamento seja para renovar as nossas forças, renovar a nossa vida com Deus, renovar a nossa fé, renovar o nosso conhecimento na palavra e que possamos dar mais ouvidos a Deus e entender o que Ele está querendo de nós nesse período. E que logo, logo a gente vai sair desse período tão ruim que estamos passando e vamos sair mais fortes, mais revigorados, com a fé mais inabalável e com a presença do Senhor mais forte em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando agora? Senhor Deus, Pai, que esse culto venha falar, Pai, ao coração de cada um que está assistindo, Pai, nas suas casas, Senhor. Pai, que a Tua palavra vai de encontro ao coração de cada um, Senhor, fortalecendo, Pai, encorajando, animando, Pai, que dias melhores virão, Senhor. E que nós não percamos a Tua presença, que nós não saímos da Tua presença, Pai. Que estejamos sempre no centro da Tua vontade, Pai. Pai, nos permita, Pai, entender a Tua voz, Senhor. Que possamos, Pai, estar cada vez mais, Pai, firmados na Tua palavra, Senhor. Que esse culto seja uma bênção, Pai, no lar e na vida de cada um que está nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar passando a oportunidade agora para a equipe de louvor, amém? Que possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor.
a ti. Reconheço teu amor em ti, mais forte sou. Estou firmado em ti, Senhor. Eu chego, prostro a ti. Reconheço teu amor em ti, mais forte sou. Mesmo sendo pecador, tua cruz me atraiu. E agora quero estar mais perto, junto a ti. Mais perto, junto a ti. Faz em mim brilhar a tua habitação. Quero ser tua habitação. Eu chego, prostro a ti. Reconheço teu amor em ti, mais forte sou. Mesmo sendo pecador, tua cruz me atraiu. Oh sim, e agora eu quero estar mais perto, junto a ti. Mais perto, junto a ti. Faz em mim brilhar a tua habitação. Oh sim, quero ser tua habitação. Oh, oh, o pecado não pode me prender. Tentações não podem me parar, pois maior é aquele que está em mim. O diabo não pode me tocar. Mais perto, mais junto a ti. Mais perto, mais junto a ti. Faz em mim lugar da tua habitação. Quero ser tua habitação. Faz em mim lugar da tua habitação. Ó Senhor, quero ser tua habitação. Ó Senhor, eu quero ser tua habitação. Cria em mim um coração puro, contrito e reto.
mais quero. Presença santa que habita em mim. Guia-me, tua palavra seja o meu norte. Que livre meus passos da morte e me leve ao encontro teu. E quando voltar, quando me encontrar, achará fé em mim, achará fé em mim. Em meio ao revés, firma os meus pés na rocha que é mais alta que eu. Eu sou teu Senhor, ninguém pode me afastar do teu amor. Ninguém pode retirar minha convicção. Sou teu Senhor. Não importa o rumo que o mundo tomou, minha vida será para o teu louvor. Sou teu, completamente teu. Presença santa que habita em mim. Guia-me, tua palavra seja o meu norte. Que livre meus passos da morte e me leve ao encontro teu. Sim, quando voltar, quando me encontrar, achará fé em mim, achará fé em mim. Em meio ao revés, firma os meus pés na rocha que é mais alta que eu. Sou teu Senhor, ninguém pode me afastar do teu amor. Ninguém pode retirar minha convicção. Sou teu Senhor. Não importa o rumo que o mundo tomou, minha vida será para o teu louvor. Sou teu, completamente teu, Senhor. Quando voltar, quando me encontrar, achará fé em mim. Oh Senhor, em meio ao revés, firma os meus pés na rocha que é mais alta que eu. Sou teu Senhor, quem pode me afastar do teu amor? Ninguém pode retirar minha convicção. Sou teu, eu sou teu Senhor.
Ninguém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar que o nosso coração queima por Ele. O meu coração queima por Ti, Jesus. Meu coração queima por Ti. Meu coração queima por Ti. Meu coração queima por Ti, como o Teu queima por mim. Meu coração queima por Ti, queima. Meu coração queima por Ti, Jesus. Meu coração queima por Ti, como o Teu queima por mim. Meu coração é todo Teu. Teu amor me conquistou. Sei que forte como a morte é o Teu amor por mim, Senhor. Preferistes morrer naquela cruz a viver sem mim. Nada pode me impedir de viver por Ti, Jesus. Meu coração queima por Ti, Jesus. Meu coração queima por Ti. Meu coração queima por Ti, como o Teu queima por mim, Senhor. Declare: meu coração queima por Ti. Meu coração queima por Ti, Jesus. Meu coração queima por Ti, como o Teu queima por mim. Eu sou totalmente Teu, Senhor. Eu sou totalmente Teu. Eu sou totalmente Teu, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Declare assim comigo: meu coração queima por Ti. Meu coração queima
por ti, Jesus. Meu coração queima por ti, como o teu queima por mim. Glória a Deus. Que o meu coração queime, deseje a presença do nosso Deus. Em Josué 1:9, Deus diz para Josué assim: eu sou contigo, não temas. E a minha palavra para você nessa noite é: não temas, Deus é contigo. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua e na minha vida. Vamos crer, meus irmãos, porque Deus está conosco. Promessa pode muitas vezes demorar, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. E a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Eu sei que és Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare assim comigo: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, meu irmão, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então declare assim comigo: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Vai se cumprir, vai se cumprir, creia nisso. Vai se cumprir, vai se cumprir. Creia na promessa do Senhor para a sua vida. Amém. Amém, irmãos. Depois desse louvor abençoado, eu quero dizer para você crer em Deus e crer nas promessas que Ele tem para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa nação, que elas irão se cumprir. Entendeu? Não importa o tempo, mas elas irão se cumprir. Amém? Eu vou estar passando a oportunidade agora para o pastor, para o momento da palavra. E eu queria estar fazendo a oração junto com vocês para esse momento. Amém? Deus, vamos para mais um momento desse culto, Pai, o momento da palavra, Senhor. O momento do alimento, Senhor, dos céus para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração, Senhor. Pai, um momento que seremos alimentados, Pai, de Ti, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. E que possamos entender, Pai, a Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja, Senhor, visitando cada lar agora, Pai, trazendo discernimento, trazendo entendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. E do que o Senhor quer passar para nossas vidas através do Teu servo, Pai. Pai, eu Te agradeço e creio, Senhor, que nossos lares, nossas casas serão abençoadas através do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Amém, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês, todas vocês. Nessa noite especial que nós estamos cultuando, celebrando e adorando a Deus na sua presença, diante do seu altar, aí na sua casa, na sua família. O seu lar agora se torna um ambiente de culto, de adoração a Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler contigo
Há uma referência bíblica que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22, leremos os versículos de números 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Preciosos amigos, nós queremos refletir um pouco, de maneira sucinta, mas bem objetiva na palavra de Deus, a respeito da vida. Na vida, nós muitas vezes enfrentamos situações difíceis, desafios, angústias e problemas que devem ser enfrentados, superados e também vencidos. Mas pode ocorrer que, ao invés de enfrentá-los, nós temos uma atitude de fuga, como que assim fosse a solução para essas coisas que nos incomodam. Às vezes há situações que nós não entendemos porque elas estão acontecendo conosco, mas Deus tem nas suas mãos o poder, a graça, a glória e a força para nos dar, a fim de que nós superemos todas e quaisquer adversidades. Algumas delas nós não entendemos porque está acontecendo. Aliás, a maioria delas nós não entendemos porque está acontecendo isso conosco. Mas nós temos certeza que para tudo há um propósito de Deus para a nossa vida. Inclusive as lutas, com os desafios, com as dificuldades, com as adversidades enfrentadas. Tudo isso vai mexer no nosso caráter, fortalecer-nos na fé, fazer com que nós amadureçamos mais e mais diante de Deus, com que nós sejamos pessoas melhores, com que nós sejamos pessoas mais santas diante da presença do Senhor, e pessoas mais maleáveis, usadas nas mãos dEle, para que Ele faça aquilo que Ele quer para a nossa vida, mesmo que não entendamos o que está acontecendo conosco. Lembro-me de uma historieta contada, que aconteceu de um passarinho, um pequeno pássaro, e um carvalho velho, bem já de muitos anos. Aquele passarinho chegou diante do carvalho, assentou-se em uma das suas galhas e perguntou ao carvalho: Seu carvalho, por que o senhor é assim, tão retorcido? Porque as suas galhas são tão retorcidas e não alinhadas como muitas outras árvores. Ao que o carvalho, naquele diálogo, olhando para o pássaro, falou: Você me acha feio? O passarinho olhou para o carvalho diante dessa situação e falou assim: Eu já pousei em muitas árvores bem mais belas, bem mais bonitas. O que houve com o Senhor? Perguntou o passarinho ao carvalho. O carvalho respondeu: Bem, não posso negar que sou retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas deixou uma marca em mim. Cada uma delas balançou fortemente comigo. O passarinho, ao olhar para o carvalho e para essa sua explicação, colocou a mão no biquinho e falou: Oh, pobrezinho do senhor, seu carvalho. Ao que o carvalho falou ao passarinho: Não, senhor passarinho, não fique com pena de mim. Foi bom eu ter passado as provações que passei, enfrentado as tempestades que enfrentei, passar pelas angústias que passei, pois as minhas raízes se aprofundaram mais ainda no solo com essas tempestades. O meu caule ficou muito mais forte. Isso colaborou muito para que eu fosse forte da maneira que eu sou.
e hoje as tempestades não me perturbam mais. Quando assim falou o carvalho ao passarinho naquele seu diálogo, de repente, uma violenta tempestade se formou e bateu com ímpeto naquela região. Muitas árvores bonitas, belas, caíram diante daquele vento que sibilava fortemente contra as árvores. Muitas árvores despedaçaram os seus galhos, mas o velho carvalho aguentou firme uma solidez de ferro. Depois da tempestade passada, o passarinho se aproximou do carvalho que o havia protegido e agradeceu. Obrigado, meu amigo, disse o pássaro, pela acolhida e pela proteção. Realmente suas raízes são profundas, o seu caule é muito firme e forte. Sorte minha e de outros passarinhos pequeninos, tais como eu o sou, porque eles não teriam condições de vencer essa tempestade sozinhos. O Senhor nos acolheu. Preciosos amigos e amigas, irmãos e irmãs, as tempestades vêm para nos fortalecer. Muitas vezes há um passarinho que não entende o que está nos acontecendo, e talvez pergunta-lhe: por que você está tão retorcido? Por que você não tem a beleza das grandes árvores? Ah, porque você tem essa aparência. Mas tudo isso aconteceu para fortalecer você na fé, para te proteger, para que o seu caráter fosse mudado, moldado e lapidado pelas preciosas mãos do Senhor. O texto que nós lemos no início dessa fala, depois de um louvor tão abençoado, depois de um início tão direcionador da parte de Deus, nós lemos o texto de primeiro livro de Samuel, que mostra, que narra a história de Davi, um homem que se transformou um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis que Israel já conheceu. A sua história está escrita em todos os corações que temem a Deus. A sua caminhada e a sua trajetória de vida e a sua maneira de intimidade, as suas composições são cantadas até hoje por muitos e muitas de nós, que vêm composições preciosas que mostram o seu relacionamento com Deus, a sua vida de oração com Deus, a sua vida de intimidade com Deus. Davi foi essa pessoa, e aqui narra a história de um período crítico, dificílimo, que Davi enfrentou, um momento em que ele mesmo, sendo ungido por Deus para ser o rei de Israel, para reinar sobre uma nação, mas o rei que perdeu a graça de Deus, Saul, estava perseguindo. Saul, a despeito de começar o seu reinado muito bem, entretanto, ele foi se distanciando de Deus, tomando decisões, mostrando atitudes absolutamente fora da vontade de Deus. Foi perdendo a direção e a sua vocação com Deus. Foi isso que aconteceu a Saul. Deus escolheu Davi para ser o substituto de Saul, para reinar segundo o coração de Deus, para que através de Davi, a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua nação, pudesse ser expresso e pudesse ser caracterizado como a verdadeira presença de Deus. Entretanto, Saul começou a perseguir Davi de maneira atroz, começou a querer matá-lo, querer prendê-lo, querer eliminá-lo. Era uma ameaça para ele. Davi tem que fugir, Davi tem que ir para lugares ermos, Davi tem que ir para lugares nos quais Saul não pudesse alcançá-lo, ou mesmo que Saul conseguisse chegar lá, mas aquilo ali era uma proteção a Davi. Davi agora, ele se distancia. Primeiro ele vai para Nod. Lá acontece a situação com Aimeleque, sacerdote do Senhor, com os outros sacerdotes. Davi tem que fugir, porque ali não oferece mais a segurança adequada, a qual Davi aguardava. E ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Entra nessa caverna, e ao entrar nessa caverna, ele sente uma profunda tristeza no coração, porque ali ele está no seu isolamento. É sobre isso que nós queremos falar. Isolamento é um momento de tratamento e não um lugar de morte. Nós estamos vivendo num período de isolamento necessário, mas
Quero que você pense bem no sentido de isolamento, não como lugar de morte, não como lugar em que você está em pânico, em pavor, em que o seu coração está sobressaltado, em que a sua fé está abalada, em que os seus sentimentos estão absolutamente transtornados. Mas veja esse momento como uma oportunidade de crescimento para a sua vida, como um momento de você entrar em intimidade com Deus, buscá-lo mais intensa e fortemente, ouvir mais a voz de Deus, correr mais para a palavra, colocar a sua vida diante do altar dele, repensar as suas atitudes, arrepender-se do que precisa ser arrependido no sentido do seu estilo de vida. Talvez você se distanciou tanto da presença de Deus, entrou num formalismo religioso extremamente desgastante, sem cor, sem sabor, inodoro. Entretanto, é preciso você refletir nesses momentos que estamos vivendo, momentos de isolamento. Curve-se diante do Senhor, busque a Deus, se aproxime de Deus, aproveite essas oportunidades e ao invés de colocar o seu coração na esperança humana, coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração no Senhor. Talvez seja um momento de isolamento que você está numa caverna de Adulão, caverna em que se faz necessário você estar lá. É para você refletir, é para você crescer. E Davi está naquela caverna, longe da sua família, longe da sua terra, longe do seu reino, longe das pessoas que eram suas amigas. Davi está longe de tudo e de todos. O que fazer? Se angustiar, se deprimir, esquecer das promessas de Deus, igual nós cantamos nessa noite, esquecer de que Deus falou algo e há de cumprir na vida, e Deus o escolheu, e ele é o escolhido de Deus, há uma missão de Deus para a vida dele, e agora pelo fato de ele estar sendo perseguido, de todas as coisas estarem acontecendo ao contrário daquilo que ele perspectivizava na vida, agora ele então deve se angustiar no seu isolamento, dizer: olha, eu não me resta outra coisa na vida, senão me entristecer, me angustiar, me deprimir, esquecer das promessas, ou começar a murmurar e dizer: Deus se esqueceu de mim, olha só, eu fui confiar em Deus, olha só em que situação eu vim parar. Não, meus queridos, o isolamento de Davi teve um propósito, teve objetivos incríveis de restauração, objetivos incríveis de tratamento, de afirmação de liderança, teve objetivos de conquistar vidas, pessoas, tratar de caráter. O isolamento na vida de Davi foi para isto. Então nós percebemos aqui um homem numa caverna, isolado, junto com pessoas, mas que pessoas que também viviam o mesmo estigma da dor, da tristeza, discriminadas, eram pessoas que estavam à margem. O texto nos mostra as características desses 400 homens que foram com Davi para aquela caverna. Não eram gente finíssimas, não eram pessoas elogiadas pela sociedade, que estavam na capa das manchetes, dos blogs, dos diversos acessos e visualizações com joinha. Não, eram pessoas, o texto nos mostra que eram 400 homens que estavam em aperto, que estavam endividados e que estavam em angústia. Eram essas pessoas que estavam com Davi naquele isolamento, naquela grande caverna de Adulão. Mas houve objetivos ali quando Davi esteve naquela caverna. E eu quero falar-lhes ligeiramente sobre 3 objetivos, os quais, aliás 4, que levaram à compreensão porque Davi entrou para aquela caverna num momento crítico e numa crise enorme da sua vida, diante de perseguições que se moveram contra ele, diante de momentos que foram extremamente delicados, diante de um distanciamento em que o afeto dele foi balançado e a promessa que Deus tinha para a vida dele foi testada, foi provada. Mas houve aquele momento ali, foi um momento de teste, de provação e de profundos aprendizados. O primeiro deles, naquele isolamento que Davi estava vivendo aqui naquela caverna, foi um lugar de restauração de relacionamentos.
A Bíblia nos mostra que Davi entrou para a caverna, retirou-se para a caverna, naquela caverna de Adulão. E quando seus irmãos ouviram, a notícia chegou até seus irmãos, e quando seus irmãos, sua família ouviu de onde ele estava, o texto nos mostra que eles ouviram isso e foram toda a casa de seu pai e desceram para ir àquele local para ter com Davi. Foi um momento de restauração, foi um lugar de restauração de relacionamentos. Havia uma necessidade de restauração do relacionamento entre Davi e os seus irmãos. Davi era muito discriminado pelos seus irmãos. Quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé em Belém, todos os filhos de Jessé passaram e Jessé pensou que fosse cada um, Eliabe, Elimelete, Samar, os 6 filhos que estavam presentes na casa de Jessé passaram, e o próprio sacerdote Samuel pensou que fosse algum deles. Está diante de mim o ungido do Senhor, é esse que Deus escolheu. Entretanto, Deus sempre o alertava: não é este. Você está vendo o exterior, porque o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus conhecia cada um daqueles dos filhos de Jessé, e Deus sabia que nenhum deles estava devidamente preparados, igual a Davi. Passaram todos os 7 filhos de Jessé, que estavam ali presentes, mas não era nenhum deles o escolhido. E agora? Aqui, ao que Samuel pergunta: há mais algum? Somente aí é que o pai e a mãe de Davi lembram que Davi não está ali entre os seus irmãos, não está na casa do pai, mas Davi está tratando dos negócios do pai lá longe, lá distante. Ele está cuidando das ovelhas do pai no pasto, bem distante. Jessé fala: só assentar-me-ei para comer, para me alimentar convosco, só quando esse garoto chegar. Quando Davi chegou, Deus falou ao coração de Samuel: é este o homem que você vai ungir. Foi um escolhido de Deus. Entretanto, apesar de Davi ser ungido em frente aos seus irmãos não aceitavam Davi. Davi não era bem quisto na ótica, na percepção e na leitura emocional deles. Quando Davi vai perante o campo, fronte de batalha, para levar, obedecendo a ordem de seu pai, porque a obediência havia no coração de Davi, ele obedeceu ao seu pai, e ele vai lá no fronte de batalha para levar alguns mantimentos para o capitão e também para os seus irmãos. O texto nos diz que Eliabe fala assim: o que Davi está fazendo aqui? Ao perceber a presença dele. Davi é um presunçoso, é um mal intencionado. Nós conhecemos a Davi. Entretanto, veja bem que a família não era unida. Havia uma certa rusga entre os irmãos. Havia necessidade, portanto, de reconciliação, restauração naquele relacionamento que era azedado, que era absíntico, que era amargo entre Davi e os seus irmãos, e Deus possibilitou a oportunidade de restauração do relacionamento. Talvez você precisa restaurar o seu relacionamento com alguém, você precisa se aproximar de alguém, e essa seja a oportunidade que Deus está falando ao seu coração nesse momento de isolamento. Ele quer restaurar a tua vida e o teu coração e não deixá-lo morrer na caverna de Adulão. Os irmãos e toda a família de Davi vão ter com ele, porque havia certamente essa dificuldade relacional no seio da família de Davi. Seus irmãos não o viam com bons olhos, e aquela foi a oportunidade de perdão, de restauração, de criar vínculos de confiança, de aproximação, de estarem próximos uns dos outros. Talvez esse momento de isolamento seja o momento de você estar mais próximo de sua família, de vocês conversarem, conversas amistosas, conversas simples, conversas, como diziam os antigos na sua linguagem, puxadas lá do arco da velha, lá bem antigas. Restaurar a história da família,
restaurar os momentos de felicidade, de alegria, de superação. É momento de a família, nesse momento, buscar restauração de relacionamentos. Relacionamento entre pai e filho, filha e pai, mãe e filho, mãe e filha, filhos e pais, pais e filhos. Restauração de relacionamento. A caverna foi um lugar de restauração. Em segundo lugar, aquele isolamento, aquele momento de caverna na vida de Davi, foi um lugar de exercer o seu poder de liderança. A Bíblia nos mostra que aqueles homens que estavam com Davi eram homens que tinham um currículo absolutamente negativo. Eram pessoas arrasadas, eram pessoas com síndrome do pânico, eram pessoas em estado de choque, podemos dizer assim, sem poder de reação, com raciocínio prejudicado. Eram pessoas que moralmente estavam arrasadas, eram pessoas que a vida estava sacudindo-as de uma para outra direção, e pessoas que estavam emocionalmente sendo lançadas para os rochedos dessa vida no aspecto de saúde emocional. Eram homens que precisavam de alguém que desse uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo. Alguém que olhasse para dentro deles e visse o valor que eles tinham a despeito das dificuldades nas quais eles entraram, e adversidades que eles estavam enfrentando, e a baixa estima, e os sentimentos negativos e difíceis. Mas era o momento de Davi se aproximar, e Davi foi essa pessoa. A caverna de Adulão foi um lugar de Davi exercer o seu poder de liderança. A Bíblia nos diz que Davi chamou aqueles homens para junto dele, não para humilhá-los, não para lançar no rosto deles o seu fracasso, o fracasso daqueles homens, não para ficar aproveitando aquele momento de fragilidade deles e ficar explorando deles emocionalmente, tornando-os cativos emocional por causa da fraqueza deles. Não. Davi chamou-os para junto de si e se fez líder deles, com palavras de Deus, com palavras de encorajamento, com palavras, de soerguimento. Não foi uma liderança impiedosa, exploradora, não foi uma liderança impositiva de características, que sobressaltavam o negativismo daqueles homens. Davi se aproxima deles, daquelas pessoas derrotadas. Davi se faz líder deles, se faz chefe deles. Davi foi um instrumento de ajuda, um instrumento de graça, de restauração. Davi foi um instrumento de que possibilitou o crescimento. Alguém chamado por Deus que é levantado para ajudar, para estar ao lado, para soerguer, para dizer palavras de fé, palavras de amor, palavras de encorajamento, palavras de dizer: olha, você vai superar isso, esse momento vai passar. Não são profetas do que é negativo, não são profetas do pânico, do medo, da instauração do terror, do terrorismo emocional, que diz: não, a coisa vai piorar muito mais e muito mais ainda. Não, Davi é alguém usado por Deus para dizer palavras de Deus, palavras necessárias para conserto, sim, mas palavras que levam as pessoas a acreditarem que existe uma esperança, e a esperança maior de soerguimento, de restauração, de valorização, estão em Deus. Deus diz para aqueles que não se sentem amados: eis que com amor eterno eu vos amei, e com amorável benignidade eu vos atraí a mim, diz o Senhor. Deus é o Deus que tem palavras para você, para te soerguer, para dizer que esse momento, embora difícil e desafiador, sem precedentes, que desafia o mundo, que deixa muita gente extremamente abatida, pesarosa e angustiada, há motivos para isso, mas o motivo maior é saber que Deus é poderoso para trazer vitória. Davi foi esse líder levantado por Deus para possibilitar capacitação àquele grupo que vivia em fracasso, aquele grupo que ninguém dava um vintém por ele, mas Davi se tornou líder. Na caverna nós descobrimos quem é líder, nos momentos difíceis nós descobrimos quem de fato, de verdade ama ao Senhor.
nas crises mais difíceis, das quais as pessoas se isolam, nós sabemos de fato quem é de verdade, tem uma fé robustecida em Deus, quem não se abala, são aqueles que sabem quem tem crido, sabem que a figueira pode não dar o seu fruto, a oliveira pode mentir na sua produção, a malhada pode não dar a sua cria, no campo talvez não haja mantimento, todavia há aqueles que esperam em Deus. Você espera em Deus? Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que sabem que se levantarão na presença e diante do altar da graça, da presença de Deus. Davi é essa pessoa usada por Deus para se erguer. Na caverna também foi um lugar de demonstração de amor e cuidado. Davi, além de ser um líder tremendo na vida daqueles homens e na vida dos seus irmãos, possibilitando a restauração de relacionamento, Davi mostra o seu cuidado em relação à sua família, especialmente em relação ao seu pai e sua mãe, que já não eram mais jovens, que já não eram mais pessoas que de fácil movimentação, que não aguentavam mais correr diante das fugas necessárias, que Davi precisava ter agilidade com seus guerreiros para fugir da perseguição da qual ele era objeto, da qual ele era alvo. Os pais de Davi não tinham mais essa força, não tinham mais essa celeridade, essa rapidez. Davi olha para os seus pais, impressionante em Davi, ali na caverna, em que ele tem que sair daquele lugar, mas ele não coloca os seus pais em risco, em perigo de exaustão. Ele demonstra amor e cuidado para com os mais frágeis. Os versos 3 e 4 aqui de 1º livro de Samuel 22 nos mostra isso. Davi tem que sair, mas ele coloca os seus pais em lugar seguro. É um filho que honra os pais. Isso é muito curioso diante do século no qual nós estamos vivendo, em que pais muitas vezes não são honrados. O cuidado dos filhos é necessário para com os pais. Davi mostra cuidado e amor, atenção em relação aos seus pais. Os deixa no lugar seguro. É isso que a palavra de Deus nos diz. Davi vai adiante, e ele precisa de rapidez, mas ele sabe que seus pais não estão devidamente capacitados e habilitados para isso. Já tiveram, mas agora estão na terceira idade, não podem mais se movimentar como rapidamente, conforme poderiam anteriormente. Mas ele cuida dos pais, ele os protege, não expõe os seus pais a sacrifícios desnecessários. É um filho que honra o pai. E a propósito, você é um filho, uma filha que tem honrado o seu pai, que tem honrado a sua mãe. A palavra de Deus nos mostra vários exemplos, e este é um deles. Outra lição que essa permanência, que esse isolamento de Davi na caverna nos ensina, que ao sair da caverna ele tem que sair, ele tem de ir para o lugar da conquista. Ele não era para ele ficar o tempo todo na caverna, porque caverna, preste atenção, caverna não é uma permanência contínua. Caverna não é um lugar para ficar vivendo. Caverna não é um lugar para permanecer. Caverna é para passar um período. Caverna é um lugar de tratamento. Caverna é um lugar para você aprender. Não é viver isolado o tempo todo e falar: olha, a vida não me reserva mais nada, eu vou ficar aqui, eu não quero contato com ninguém, vou me isolar. Você entra numa depressão, você entra no isolamento, entra para o seu pequeno globo, fecha o pequeno globo e não admite nenhum acesso, nenhuma proximidade. Não, caverna não é o lugar de permanência. Caverna é uma passagem, é para ser rápida essa passagem da caverna. Davi tem que sair da caverna e vai para o lugar da conquista. Ele não tem que ficar ali naquela região de Moabe. O profeta Gade chega para ele e fala assim: vai para a sua terra, não fique aí, porque havia um risco de ele se acomodar ali, construir um pequeno reino, ou talvez entrar em acordo com aqueles reinos ali, e ser uma pessoa que viva a sua vida de boa, na sua zona de conforto, tranquilamente, e fuja dos propósitos de Deus.
O propósito de Deus para a vida de Davi é que ele seja rei, não que ele fique morando numa caverna ou fique sendo o rei das cavernas ali. Não. O propósito de Deus para a vida de Davi não é que ele reine sobre Moabe, é outro reino. Não. O propósito de Deus para a vida de Davi é que ele seja rei de Israel. Ele tem que sair da caverna. Saia da caverna se você está longe do propósito de Deus. Saia da caverna, não fique na caverna. Se Deus te falou para fazer algo, faça, mas faça com temor e sujeição a Ele. Debaixo da orientação e da demonstração dele, o profeta Gade chega para Davi e fala assim: saia dessa caverna e vai para o lugar da conquista. Eu estou parafraseando. Vá para o lugar da conquista. Foi preciso ele sair da caverna, sair da terra de Moabe, ir para Judá, porque em Judá ele se caracterizaria como um grande rei, um dos maiores, se não o maior dos reis que Israel já teve. Davi teve que sair. Concluindo, meus preciosos irmãos, irmãs, amigos e amigas, momento de isolamento, momento em que estamos tais como Davi esteve na caverna, mas é momento de restauração de relacionamentos, também familiares, talvez outros relacionamentos, mas é momento de restauração de relacionamentos, momentos de ouvir a palavra do líder, primeiro a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e aqueles que são usados por Deus para trazer palavras de Deus. Na caverna é momento de demonstração de amor e cuidado. Na caverna é um lugar de reflexão, de crescimento, mas também de sair da caverna para a grande conquista. O que você vai fazer após o isolamento? O que você vai fazer após passarmos por esse período tão difícil e tão desafiador para nós? A nível de obra de Deus, de vontade de Deus para a sua vida. O que você vai fazer em relação à comunhão que você deixou de valorizar como você deveria valorizar? O que você vai fazer ao sair desse período de isolamento, que é um tipo de caverna, em relação àqueles que precisam da sua palavra? Pense nisso, que Deus nos ajude, nos guarde, em nome e para a glória do seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lugar de isolamento para tratamento de Deus, não para a morte. Que Deus te ajude a perceber isso, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, reverberando a voz dele nas tábuas do seu coração, escrevendo a palavra dele nas tábuas do seu coração. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Isolamento funciona como uma caverna, mas é momento de tratamento, momento de reconciliação, de restauração, momento de fazer estratégias, receber direção de Deus e ir adiante, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido e precioso Deus, te adoramos, porque o Senhor é o Deus que fala. A tua palavra é verdade, e a tua palavra continua falando às nossas mentes e aos nossos corações, porque ela é a verdade, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que este momento que estamos vivenciando, a nível mundial, cada governo, cada estado, cada país, formulando as suas estratégias e olhando para índices, e em algumas situações trazendo mensagens extremamente alarmistas, e em outras situações tomando medidas absolutamente necessárias. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida deste homem, desta mulher, desta família, que está vivendo este momento de isolamento, esse momento numa certa caverna, mas que seja, Senhor, de aprendizado, de crescimento, de reflexão,
de atitudes de arrependimento, de novas medidas que corroborarão a vontade de Deus para a vida deste homem, dessa mulher e dessa família. Que haja restauração nos diálogos, nas conversas, nos tempos que agora eles estão tendo oportunidade de estarem presentes no lar, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti também aqueles que precisam se deslocar, fazem parte dos serviços essenciais e precisam de sobrevivência, Senhor, e que podem ir à busca, que podem ir, Senhor, sair. Nós colocamos diante de Ti também aqueles que estão, Senhor, nos grupos de risco, aqueles que, Senhor, não podem sair de casa de maneira tranquila. Ó Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos: proteja e guarda este povo, Senhor. Guarda essa família, guarda essa criança, guarda esse ancião, essa anciã. Guarda no Teu nome, Senhor. Meu Deus, que a Tua promessa se cumpra e que este homem, que essa mulher viva mais, Senhor, para ver as suas gerações, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, por esse momento tão precioso. Senhor, que haja o aprendizado, que haja o crescimento, o amadurecimento, e que este homem, que essa mulher possam dizer: Deus falou comigo através da palavra. Porque seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Obrigado, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agora vamos à programação da nossa igreja, né? Quando tudo se normalizar, quando esses decretos acabarem de isolamento e tudo mais, vamos voltar tudo ao normal em nome de Jesus. Vamos voltar com a nossa comunhão. Então, na terça-feira nós temos o culto de estudo bíblico às 20 horas. Na quarta nós temos o projeto de jiu-jitsu aqui na igreja. Na quinta e no sábado temos o culto nos lares, né? Os encontros de pequenos grupos. Na sexta-feira nós temos o culto de oração às 20 horas. E no domingo nós temos o culto de celebração ao Senhor às 19 horas. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e vocês vão estar sempre a par de todas as informações, de todos os eventos que vai estar acontecendo na nossa igreja. Amém? Contamos com todos vocês. Agora vamos fazer a oração final. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse culto. Muito obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento em que nos alimentamos de Ti, Senhor. Nós cremos, Pai, que esse isolamento, Senhor, está vindo como um tratamento Teu, Pai. E que possamos, Pai, permitir esse tratamento, Senhor. Que possamos ser tratados, que possamos ser sarados e que possamos melhorar em tudo aquilo que temos que melhorar, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor, pelo Teu amor. Continue conosco, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos nas Tuas promessas, Pai. E sabemos, Pai, que tudo logo vai passar, Senhor. E estaremos mais fortes em Ti, Senhor, firmados na rocha que é o Senhor. Obrigada, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós concluímos dizendo a você: a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E a palavra de Deus te diz e nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descanse no Senhor, viva na presença do Senhor e ande diante da presença do Senhor, porque Deus vai te fazer bem-sucedido em tudo. Deus te abençoe e te guarde. Amém.